Meu nome é Ricardo José Gleisi Teixeira, eu faço parte do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos do HC. Estamos aqui acompanhando nosso amigo Pedro nessa gestão, uma gestão muito importante que vive um momento muito importante da existência da associação, do hospital e da nossa comunidade. Então, com muito orgulho, faço parte do Conselho Fiscal e tenho tentado contribuir também direta e indiretamente dentro das possibilidades, através das nossas empresas, através da pessoa física, quando posso. Sou a segunda geração já, minha mãe também faz parte da associação há mais tempo do que eu. E aqui é um ambiente onde a gente se sente tranquilo e vendo o trabalho todo que a associação está desenvolvendo, a gente pode dormir um pouco mais tranquilo, sabendo que está contribuindo com a sociedade. Há mais de 10 anos, quando fui convidado pela Maria Elisa Ferraz Pacionic para estar junto com ela num projeto que ela estava desenvolvendo aqui na associação, vim fazer parte da diretoria, não só do conselho. Eu acho que aquele momento foi um momento muito importante, foi um momento em que eu tomei conhecimento de fato de quais eram as ações e a importância que a associação tinha perante um hospital de tão grande significância como o Hospital das Clínicas do Paraná. Eu, obviamente, sempre muito próximo da associação, como eu comentei com você, eu tive um momento em que, por uma agenda de viagens mais tranquila, mais fácil, eu podia estar aqui com mais frequência, podia participar de assuntos mais importantes. Nós tivemos aqui um assunto que é de significativa importância, que é o modelo filantrópico que nós temos hoje da capitalização. Eu sou um profissional da vida toda no mercado de seguros, eu acho que a gente teve uma contribuição muito forte, muito próxima no desenvolvimento desse modelo que hoje vigora aqui dentro e que traz tanto capital que a gente pode aplicar no hospital. Fizemos a interface da associação também com as entidades reguladoras, quando o modelo de capitalização filantrópica foi criado. Então, tivemos uma participação muito ativa, contribuir trazendo profissionais nossos, executivos da companhia, para auxiliar na parte contábil, auditoria e coisas equivalentes. E neste último momento, só que por uma questão muito mais pessoal minha, eu acabei optando por trabalhar aqui num movimento um pouco mais tranquilo, que é o movimento de conselho, mas, como eu citei no início, eu gosto muito da associação, eu admiro demais o trabalho que é feito aqui. Tenho como meu grande ídolo o Pedro e a sua equipe, porque eu acho que eles vêm desenvolvendo um modelo aí que realmente está se diferenciando de tudo que eu tenho visto aí Brasil afora. A minha mãe é conselheira da associação há muito tempo, ela participou, acho que dos primórdios, não acredito que há 35 anos, porque não me lembro de tê-la como um grupo que tenha participado da fundação, mas foi uma das primeiras a contribuir com a associação, a participar de alguns eventos pontuais da associação. E na diretoria ela veio um pouco mais tarde e mais ou menos alinhado à minha vinda. Foi quando dividimos um pouco aí, ela naquela época ela era conselho e eu era diretoria. Mas ela sempre esteve muito envolvida e tem realmente uma paixão muito grande pelo trabalho, pelo desenvolvimento de tudo que é feito aqui pela associação. Para nós é o retorno que a gente tem, que a consciência da gente leva a gente a retribuir à sociedade as coisas boas que a vida nos deu. A minha mãe, ela, além disso, há quase 30 anos, ela dirige uma entidade para idosos, uma entidade que sofreu muito e agora nesse momento de pandemia. Aqui no hospital a gente vê uma diversidade de fatos. Eu sou um aluno da Universidade Federal do Paraná, minha irmã é ex-aluna, formada também pela Universidade Federal do Paraná, minha filha foi residente aqui, como médica, foi residente aqui no Hospital das Clínicas, e nós, como paranaenses que somos de raiz, sempre tivemos muito orgulho desse hospital.
porque eu acho que nos últimos 50 anos o Hospital das Clínicas, em todas as crises que nós tivemos, com governos que nos favoreceram ou que deixaram de favorecer, com momentos em que o Estado teve capacidade financeira de prover todas as necessidades do hospital, ou momentos que a gente não teve essa capacidade, o Hospital das Clínicas sempre foi uma referência de qualidade de serviço, uma referência de grandes profissionais que aqui se estabeleceram, e tudo isso, para quem como eu falei agora há pouco, um curitibano nato, alguém que vive dentro da sociedade curitibana a sua vida toda, sabe que há um reflexo direto e indireto para toda a sociedade. E por conta disso, a gente não pode deixar de se envolver num projeto como esse. Então, tão logo minha mãe decidiu estar aqui, na época como diretor, como colaboradora, depois como diretora, eu já também me liberei para isso, vim e tentei entender de que forma eu poderia colaborar, e tiveram seus momentos importantes aí em que a gente pôde trazer a associação, momentos de todo tipo e toda espécie, quer dizer, desde o momento onde é a parte difícil, que você tem que contribuir financeiramente, que você tem que pedir aos teus amigos que contribuam, pedir às empresas que você tem relacionamento que façam apoio, mas acima de tudo fazer coisas que te dão prazer. Eu, há 2 anos atrás, fiz uma paella na nossa área de litoral para arrecadar dinheiro para a associação, um prato que é meu prato querido, aquilo que me dá prazer de fazer, cozinhei com os meus filhos e genros, e fizemos um evento que inicialmente era um evento para ser para 100 pessoas, se tornou um evento para 300 pessoas, teve uma arrecadação muito bacana, muito diferenciada, e algo que gerou um movimento muito diferenciado, porque foi uma coisa que foi feita do fundo do coração, não foi nada comercial, não foi nada que nós tivéssemos contratado. Então, o envolvimento pessoal nosso, ele acaba sendo muito grande, porque a gente vivencia cada passo e cada movimento que a associação dá. Eu acho fácil até demais, né? Porque ser conselheiro fiscal, eu já fui conselheiro fiscal de grandes empresas privadas, eu sou do conselho de administração e também sou CEO de uma empresa nossa, familiar, com um grupo americano. Não é tão simples, porque temos sócios estrangeiros. Eu sou conselheiro de uma empresa só familiar, também tem outro tipo e outro envolvimento. Então, ser conselheiro não é simples. Agora, você ser conselheiro num ambiente onde as pessoas são vistas com o devido respeito e onde a gestão transpira transparência, um fomento ao progresso e um movimento onde você vê que todas as atitudes são feitas de fato em prol daquilo que é o mais importante, no caso da Associação dos Amigos do HC, é dar conforto e segurança, tranquilidade e acesso aos pacientes e aos parentes daqueles que estão envolvidos com o hospital, que tanto estão sendo tratados quanto estão tendo parentes, filhos, pais, irmãos que estão dentro do hospital. Para a gente fica muito fácil. A associação ela vive um momento muito bom do ponto de vista econômico. Isso nos dá um pouco mais de responsabilidade, porque gerir dinheiro que não é nosso, dinheiro que pessoas puserem nossa confiança para que seja definitivamente aplicado para o bem do hospital, para o bem das pessoas que estão sendo lá tratadas, é muito importante. Então, essa é uma responsabilidade muito grande, mas com a equipe de gestão do dia a dia, com a equipe executiva que a associação hoje tem, e também com a equipe que o hospital conta hoje, que nós estamos vivendo também um momento muito diferenciado, com uma reitoria forte, firme e com projetos muito claros e definidos, tudo isso fica muito fácil, né? Então, eu sou ativo, eu participo, dei muita opinião. Esse ano nós tivemos aquisição de imóvel, a gente teve um volume de recursos de outras origens muito grande por conta da pandemia, e havia num momento em que todos nós tínhamos dúvidas, então a gente tinha que ter muita cautela em saber aonde, como e de que forma aplicar esses valores. Havia pressa, mas não poderia haver um trato sem respeito àqueles valores que nos foram doados. Então, o Conselho Fiscal teve uma importância muito grande.
Mas tanto eu quanto todos os meus parceiros de conselho hoje temos uma tranquilidade muito grande, porque as duas gestões que nos acompanham, a executiva da Associação dos Amigos do HC e também a executiva do Hospital das Clínicas, nos dão muita tranquilidade. Hoje eu acho que nós estamos trabalhando com duas entidades aí que estão 100% alinhadas e que são um fato aí de orgulho para todos os curitibanos, paranaenses. A associação teve e para abordar esse tópico, eu até gostaria de voltar a 35 anos atrás, quando alguns heróis devem ter chegado em algum lugar e tomado essa decisão de formar essa associação. Eu já fui e faço parte de outras associações e sei que lançar pedra fundamental de uma ideia como essa é uma atitude heróica. É uma atitude heróica porque você sai de um ambiente onde você está, muitas vezes, trabalhando para você, trabalhando para um objetivo muito claro, definido, onde está tudo sob teu controle, e passa a ter que se virar a um processo onde você passa a pedir para outras atividades. Essas atividades, infelizmente no Brasil, nem sempre tiveram um direcionamento tão bom e tão saudável como nós conseguimos fazer aqui na Associação dos Amigos do HC. E por conta disso você tem que criar uma coisa chamada credibilidade. Eu vejo que 35 anos foi uma maioridade aí para a associação ter tomado essa credibilidade. A partir do momento que pessoas doaram imóveis para que essa associação pudesse se estabelecer. Passado momentos onde pessoas deixaram heranças, onde valores vieram contribuir com essa associação, isso tudo mostrou, e a quantidade hoje de parceiros que nós temos na iniciativa privada, na relação de governo, na relação com o Ministério Público, que nos via de forma diferenciada e hoje nos vê como parceiro, quando a gente tem alguns projetos um pouco mais diferenciados, aí tratando com crianças, com pessoas que foram abusadas, eu primeiro queria fazer uma grande homenagem a essa turma dos 35 anos, que eu não participei. É uma turma que eu admiro demais, porque para responder a tua pergunta, eu precisava chegar nesse ponto, porque quando eu cheguei na associação, a associação já estava relativamente estabilizada. Quando eu digo relativamente estabilizada, a gente tinha recurso para pagar as nossas despesas e contribuir com pequenas ações que a gente conseguia fazer, muito pontuais, com o Hospital das Clínicas. Daquele momento para frente, a associação entrou e quero deixar claro que não foi daquele momento para frente por conta da nossa gestão. Daquele momento para frente, pela credibilidade que a associação criou ao longo desses 35 anos. A associação, por algumas ferramentas, ela começou a obter recursos de uma forma muito diferenciada, quer dizer, seja pelo modelo da capitalização, que trouxe aí para a associação recurso muito, muito firme, porque eu acho que isso que é importante, 12 meses por ano de recurso. Os modelos da Nota Paraná, os modelos do parceiro da Nota, os modelos onde a gente tem alguns projetos de imposto de renda, que também houve a conscientização do empresário, que ao invés de eu centralizar isso no governo federal, eu poderia aplicar aqui numa entidade também federal, mas que está no nosso jardim de casa. E tudo ficou mais fácil, tudo foi mais simples, por um lado, tudo mais complexo, por outro, porque a gente também tinha que se preocupar, primeiro, em como fazer o melhor uso possível desse recurso, como não deixar esses recursos serem tratados como um dinheiro público, porque ele não é um dinheiro público, ele é um dinheiro privado que está sendo destinado a uma entidade pública, um modelo que eu acho que é maravilhoso e que no mundo inteiro é um modelo de sucesso das entidades, principalmente na área educacional e hospitalar, e aqui a gente junta as duas, porque o HC, na verdade, é uma escola de medicina, mas também é um hospital de referência. Então, eu acho que o mundo inteiro sabe que o Estado é responsável por prover esse tipo de solução.
Mas se a iniciativa privada não tiver a sua contribuição, essas coisas não evoluem. Então, quando nós chegamos aqui, há 15 anos atrás, a gente estava começando a escalar esses primeiros passos, mas primeiros passos que nos levam ao momento atual do hospital, da associação e do hospital, onde a gente pode contribuir de uma forma extremamente diferenciada, com mais de 1, 2, 3 obras ao ano em que a associação está conseguindo fazer valer e contribuir, fazer acontecer, e acima de tudo tendo a agilidade privada que o hospital infelizmente não tem por ser público. Então todo esse processo, eu diria que esses últimos 15 anos foram muito, muito importantes para a sociedade nossa, para o HC e para a Associação dos Amigos do HC, mas sem dúvida nenhuma o mérito está em quem nos fez chegar aqui. Então eu não queria que em momento nenhum achassem que os 15 anos passados foram melhores que os 20 anteriores. Eu acho que isso aqui é uma soma de desafios. Para mim é exclusivamente uma condição sazonal. A gente tem projetos pessoais que às vezes consomem um pouco mais da gente, então isso, infelizmente, a gente não tem como medir, né? O próprio fato aí da pandemia afastou fisicamente muita gente de perto da associação por conta das pessoas terem medo de vir, terem medo de se aproximar do hospital, terem medo de ir em eventos públicos. Como eu falei para você, eu era uma pessoa que inclusive fazia um evento anual pessoal meu, que desenvolvia em parceria com a associação. Isso tudo, certamente, a gente vai ficando um pouco mais experiente, né? A gente não vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai ficando um pouco mais experiente, né? E por conta disso, o tempo da gente começa a ser mais bem distribuído. E eu certamente nessa fase próxima aí, este final de ano de 2021, 2022 para frente, indiscutivelmente eu voltarei a contribuir. Eu não sei se necessariamente eu serei um bom diretor aqui, porque a diretoria é uma coisa que a pessoa precisa estar com uma energia focada 100%. Eu acho que o nosso presidente, o Pedro, ele tem 150% de foco na presidência da associação, e eu toda vez que posso falo isso a ele, seja por uma mensagem, seja pelo telefone. Pessoalmente a gente tem se encontrado muito pouco, mas de fato a gente já faz dentro do possível e imaginável as contribuições financeiras que nos permitem, muitas delas usando das ferramentas legais e tributárias, mas muitas outras delas esquecendo tudo isso e simplesmente contribuindo para que a gente se sinta tranquilo e possa saber que a nossa parte de contribuição está feita. Mas eu acho que a maior contribuição é o tempo da gente, e o tempo da gente, como eu citei, hoje e agora, nesses últimos 2 ou 3 anos, eu tive um pouquinho mais de dificuldade com o tempo. Eu estava nesse processo, que era um processo internacional, mas a pandemia mostrou para nós que a gente não precisa viajar mais, a gente pode estar aqui, a gente pode fazer vídeo, a gente pode estar próximo das pessoas sem estar próximo fisicamente. Então fica muito fácil a gente estar mais perto, a gente dedicar mais tempo. A minha esposa também muitas vezes esteve aqui nos bazares e na contribuição. A minha filha, desde que eu tenho uma filha que é formada em medicina, que fez residência, é formada em clínica médica aqui no HC, e que também desde muito pequena veio e começou a participar dos projetos e acompanhar algumas coisas. Então a gente conseguir envolver a família também é uma coisa muito importante. Da mesma forma como eu fui envolvido pela minha mãe, aos poucos eu também estou trazendo os meus filhos para que eles possam fazer com que isso continue, com que isso perenize, até porque eu tenho uma visão muito clara que com o passar do tempo o hospital ele deve continuar sendo um hospital federal, ele deve continuar sendo um hospital escola vinculado à Universidade Federal. Mas se a iniciativa privada não for cada vez mais participando financeiramente do dia a dia do hospital, nós vamos entrar num processo de declínio. Então, eu acho que o que a gente faz hoje já é bastante, mas nós teremos que fazer muito mais no futuro para ter aí um hospital de referência como a gente pretende ter. E eu acho que o momento inicial da pandemia foi justamente o momento em que se provou
importantíssimo esse modelo de relacionamento de uma instituição pública com uma instituição privada. Nós tivemos um objetivo inicial muito bacana, que foi coletar dinheiro, porque todo mundo estava muito ainda inseguro em relação à pandemia. E diferente de muitos outros lugares do Brasil, onde a gente viu que o dinheiro foi construir o hospital que nunca foi aberto, comprou medicamento que nunca teve comprovação de eficiência, aqui nós aguardamos as coisas acontecerem e como nós tínhamos agilidade, nós não precisávamos fazer um processo tão longo, tão complexo quanto o Estado precisa fazer, nós fomos atendendo as necessidades passo a passo. E por conta disso, 99% do que nós arrecadamos e 99% do que nós gastamos foi direcionado positivamente àquilo que era necessário naquele momento para atender uma demanda específica da pandemia. Como todos nós sabemos, Curitiba sofreu um delay, um atraso, né? Nós, na verdade, a pandemia no Brasil começou em março, mas a pandemia aqui em Curitiba começou em maio, abril, e eu acho que a ciência um dia talvez responda para nós o porquê disso, né? Isso também nos facilitou, porque isso nos deu tempo de entender como as coisas iam reagindo, de que forma era efetivamente a forma de atuar mais adequada, e isso também nos permitiu fazer aquele alinhamento da curva e não ter aquela demanda reprimida que muitas vezes alguns outros estados, algumas outras cidades no norte, centro do Brasil tiveram. De outro lado, nós estamos vivendo esse processo agora, quer dizer, eu acho que todo mundo agora está num processo onde voltamos a ter um momento de muita incidência, um momento de utilização intensa, mas aonde a doença é um pouco mais bem conhecida e que, graças a Deus, a vacina está aí. Então, aquelas pessoas extremamente expostas, as pessoas de mais idade, as pessoas que realmente nos preocupavam muito mais, não que a doença não deva preocupar todos, mas aquelas que nos preocupavam muito mais, onde os índices eram efetivamente muito altos em letalidade, elas estão começando a ser protegidas. Então, isso para nós é um alento, e isso certamente aqui para o hospital é muito mais fácil, porque ele pode dar foco efetivamente naqueles casos de necessidade de tratamento e que tem condição de, com um processo, seja ele ambulatorial ou seja ele um tratamento mais intensivo, atender e salvar essas pessoas. Bom, a associação encontrou aí um modelo muito interessante também não só de obter uma contribuição financeira um pouco maior da sociedade, mas também criar um ambiente de convívio do grupo que faz parte da associação e que quer contribuir, que muitas vezes não faz parte nem na diretoria nem no conselho, mas quer estar junto, quer participar. E vem fazendo, eu acho que há mais de 5, 10 anos, eu não sei exatamente o momento em que isso passou a acontecer, eventos quase mensais ou bimestrais, onde há um envolvimento de um restaurante, onde há um envolvimento de um modelo de estilo de comida ou coisa do gênero. E em 2019 houve um desafio que foi feito a mim. A associação tinha até então um modelo de fazer uma paella solidária, onde um cozinheiro, um paelleiro comercial, ou eventualmente até em um dos anos, se não me engano foi o Luiz De Pauli, que é um dos nossos conselheiros também, que fez a participação e cozinhou, mas cozinhou também acompanhado de mais uma pessoa que era um profissional de cozinha. E em 2019 houve esse desafio, Ricardo, você seria capaz de fazer um processo inteiro da paella? Eu disse, olha, fizemos já em outros momentos aí paella para 350, 400 pessoas, fiz em Foz do Iguaçu uma para 350, em Florianópolis uma para 400 pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu tenho equipamento, eu tenho 5 paelleiras grandes, eu tenho 3 fogareiros espanhóis, e eu tenho um time de jovens, filhos e genros que ajudam. Então, isso é uma mão de obra importantíssima, né? Faço sim. Tratamos de fazer a agenda desse processo, o processo
Para nós, o ideal fosse que acontecesse na época de verão, que é um momento em que tem tudo a ver com uma paella. Minha paella é uma paella valenciana, onde tem uma contribuição muito grande de frutos do mar, então uma fase em que tem tudo a ver. E eu aí fiz um desafio à associação: vamos fazer essa paella no litoral, não vamos fazer essa paella aqui em Curitiba. E fizemos não na sede náutica, na sede social do Yacht Clube de Caiobá. Naquela época, a sede tinha recém recebido uma primeira fase de reformas. Agora, esse ano da pandemia, foi feita uma segunda fase, e lá cabiam 120 pessoas. E aí eu comentei ao pessoal, disse: olha, nós teremos que fazer, mas temos uma limitação, são 120 convites. E eles: então tá bom, ok, ótimo. Preparamos todo o processo para que assim fosse. Só que eu, como bom espanhol, eu sempre faço medida para 2 ou 3 vezes aquilo que me proponho a oferecer. Até porque toda sobra, como uma boa paella, ela vai servir para fazer um arantine no dia seguinte, para fazer uma nova paella menorzinha para a sua família em uma semana ou 2, assim por diante. E em função da fase que nós vivíamos, de ser verão, e do formato que a gente encontrou, porque a gente tanto distribuiu convites individualmente, quanto deixou 0800 à disposição para atender. Nós tivemos lá quase 200 pessoas, mais de 200 pessoas, na verdade, que pagaram, contribuíram. A paella foi toda ela financiada por nós, pessoalmente, quer dizer, não houve envolvimento de custeio da associação. E acredito que tenha sido um sucesso, até porque, modéstia à parte, a paella estava muito boa. Então, ficou isso na nossa história. Eu espero e tenho um compromisso com o meu presidente Pedro, que faria neste ano. Infelizmente, a pandemia não vai nos permitir fazer, mas garanto para vocês que será o meu primeiro ponto de contribuição tão logo o mundo volte à sua normalidade. Porque é uma coisa que, depois que você trabalha, a paella não é uma coisa que você faz só naquela hora que você fica na frente do tacho cozinhando. É um processo que envolve desde do caldo que você faz há 2, 3 dias antes, a procura do fruto do mar, você saber quem fornece o melhor, quando, como e aonde. Então, é uma coisa que, ao final do ciclo, ela te dá um processo de autossatisfação, né? Seguinte, eu de fato contribuí, eu não dei dinheiro, eu não dei... foi algo que foi um tempo que, para mim, na minha fase de vida, é muito importante, porque é um tempo que eu estou na praia, que poderia estar dividindo com os meus netos, com os meus filhos, e que eu dividi com a associação e que eu dividi com essas pessoas que estão sofrendo aqui dentro do hospital. Então, para a gente é uma coisa muito importante, é uma doação que é muito mais saborosa do que uma doação financeira. Tá? Então, há uma promessa minha pessoal que já está feita e já está estabelecida com o Pedro, de tão logo possamos voltar à normalidade. Aí a gente está reeditando aí a Paella Solidária do Ricardo número 2. Eu tenho muito orgulho. A Associação dos Amigos do HC, para você ter uma ideia, hoje faz parte do meu currículo profissional, pessoal, familiar. Se você abrir meu LinkedIn, você vai ver lá que eu dou à Associação dos Amigos do HC um parágrafo, como dou a ela, dou um parágrafo a etapas profissionais que duraram 10, 15, 20 anos e que foram muito importantes no estágio que eu cheguei profissionalmente. Você entender em algum momento da vida que a vida ela tem um movimento de ida e de volta, é muito, muito, muito importante. Se você tem filhos, se você tem netos, você conseguir transpirar para essas pessoas que eles precisarão doar tempo também para esse tipo de instituições, é algo que não tem preço. Então, dentro desse aspecto, eu, primeiro, digo que a Associação dos Amigos do HC, e insisto em dizer, e também o Hospital das Clínicas do Paraná, porque de nada adiantaria a gente fazer um processo tão importante quanto esse da associação
aqui contribuindo, coletando dinheiro, trazendo gente mais para perto, e você contribuir com um hospital onde você vê que, da mesma forma como o nosso dinheiro chega de um lado, saem valores de outro sem uma boa utilização. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, um parceiro ideal para que a gente possa fazer isso. Então, eu faço parte de 2 instituições hoje nesse sentido. Eu tenho, além disso, eu faço parte do instituto que é aqui em Pinhais, que faz educação de segundo turno para crianças carentes. Eu acho que você poder, num país como o Brasil, que é um país que tem um nível de desigualdade muito, muito, muito grande, mas que também é um país de imensas oportunidades, eu acho que é algo fantástico, é algo que nós temos que mostrar para as autoridades que isso existe, que talvez assim eles consigam em algum momento mudar a forma de agir dos políticos, a forma de agir, nós temos que entender que, em primeiro lugar, o valor arrecadado por tributos, o valor arrecadado por todo o sistema financeiro nacional público, ele tem que reverter não a uma estrutura funcional, mas sim a uma estrutura de população carente, não que essa população carente precise receber dinheiro para viver, mas que ela precisa ser educada para ser um profissional ainda melhor, e ela precisa receber de volta algumas coisas que são fundamentos do Estado: educação, segurança e saúde. Tá? E o pilar saúde é hoje indiscutivelmente o mais importante desses 3, neste momento que nós estamos vivendo.